Amém, irmãos? Vamos. Lembra que eu falei semana passada que a gente falaria sobre um elemento dentro do sermão que é muito importante, que quando a gente aprende a utilizá-lo, ele é de grande valia para a gente. Tanto para a gente guardar no sermão o senso de unidade, quanto para quem está ouvindo, porque a gente sempre fica reforçando as ideias principais, ou os pensamentos, ou pontos principais do sermão, que é o elemento da sentença de transição. Difícil? Sentença de transição. O nome já denuncia, né, o que seria isso. A gente vai falar um pouco sobre ela aí, sentença de transição, tá? Sentença de transição. É isso. É uma ferramenta dentro do sermão, na exposição da palavra. Você se vale dela para ela ser, lembra que eu usei até esse termo, ela vai ser uma ponte que vai te levar sempre para frente no sermão. Você resgata o que foi dito, declara a sentença de transição e prepara ou passa pela ponte para te levar para o próximo ponto, para o próximo argumento, para a próxima declaração, para a próxima verdade que você quer expor. Ok? A gente vai passar por isso rapidamente, para a gente voltar para o nosso exercício, tá? Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre sentença transicional, ou sentença de transição. O que é isso, William? Então, sentença de transição eu coloquei sentença, mas a gente pode entender também como sentenças, porque são várias que a gente vai colocando na construção, no desenvolvimento do nosso sermão. São sentenças de transição, então. São declarações objetivas. Sentenças de transição, então, são declarações objetivas na exposição da mensagem, que servem para a conexão dos pontos. Então, sempre que eu for passar de um ponto para o outro, lembra no esboço que a gente viu que tem 2, 3 pontos, às vezes às vezes são os pontos do esboço do sermão. Sempre que eu for passar de um ponto para o outro, eu uso a sentença de transição. Eu faço uso de uma palavra que vai me empurrar para frente. Então, basicamente, a sentença de transição, ela serve para isso. A utilização da sentença de transição é importante porque nos ajuda a estabelecer essa relação entre as partes do sermão, ponto, subponto, introdução para o corpo, corpo para a conclusão. Sempre que eu for dando esses avanços, sempre que eu for avançando no sermão, no desenvolvimento do sermão, eu vou fazendo uso da sentença de transição. Então, ela é importante para estabelecer essa relação entre as partes. Ela ajuda a evidenciar esse elemento de unidade do nosso sermão. Ela ajuda a manter o nosso ouvinte atento e com o senso de construção lógica do sermão bem construído na sua mente. Veja, eu não falo de um ponto, do primeiro ponto da minha mensagem, por exemplo, Tiago 2, de 1 a 3. A gente tem a ideia da nossa mensagem. Aí a gente tem o primeiro ponto da nossa mensagem, que poderia ser, a gente até viu, poderia ser agir com maus. Qual é o primeiro ponto aqui que a gente... Está lá no verso 4. É agir tomado de perversos pensamentos. Certo? Então, esse é o primeiro ponto da minha mensagem. Seria o primeiro ponto da mensagem aqui. Antes de eu entrar nesse primeiro ponto da mensagem, eu vou fazer uso de uma sentença de transição. Por exemplo, fazer acepção de pessoas é errado porque... Isso aí seria a sentença de transição. A palavra aqui que eu estou usando é errado. Entende? Está aqui, é errado. E aí, quando eu fosse para o segundo ponto, vimos aqui no primeiro ponto que fazer acepção de pessoas é errado porque pontinho, pontinho, pontinho. Agora nós vamos ver, nesse segundo ponto, que fazer acepção de pessoas é errado também por causa disso, disso, isso. Então, eu sempre vou resgatando o que eu disse e jogando a minha exposição para frente. A sentença de transição, ela serve para isso. Eu resgato o que eu falei e jogo a minha exposição
Sempre para frente. E ela deixa o ouvinte, então, atento, ela deixa o ouvinte, então, ciente, com aquele senso de construção lógica do sermão bem ativo. Ele fica bem consciente disso, porque eu não falo do primeiro ponto, é agir com perversos pensamentos, e depois eu não reforço ele quando eu for para o segundo. Quando eu vou para o segundo, eu reforço o primeiro. Quando eu for para o terceiro, eu reforço com uma sentença de transição o primeiro e o segundo. Vimos que fazer acepção de pessoas é errado porque agir. Vimos que fazer acepção de pessoas é errado porque nós agimos. A pessoa que faz acepção de pessoas age como alguém que está tomado de perversos pensamentos. É o segundo, que também não se harmoniza. Estou dizendo aqui o segundo. Também não se harmoniza com aquilo que é o proceder de Deus. No terceiro, nós vamos ver que aí você prepara o caminho para o terceiro. A gente vai ver isso na prática, como fica. Porque não é tão solto assim. Você se vale de uma palavra específica ou de uma palavra-chave. Você vai repetir ela durante todo o sermão. Já vou passar isso aqui para os irmãos já, tá? Então, o ouvinte, ele fica atento. Então, ele fica com esse senso de construção lógica do sermão bem vivo na sua mente. Ajuda no aspecto de revisão do que foi dito, porque a gente sempre está com essa sentença de transição, a gente sempre está revisando o que foi dito. A gente revisa o que foi dito e parte para frente. Revisa e parte para frente. Revisa e parte para frente. Tá bom? Impulsionando e despertando o ouvinte para o que será dito. Como fazer a sentença de transição? É importante que na construção dessa declaração de transição ou dessa sentença de transição, se faça uso de algumas palavras-chave, que servirá, então, essas palavras-chave, de reforço na mente dos nossos ouvintes e também nos ajudará a dar esse elemento de unidade da mensagem. E aí tem algumas palavras-chave que geralmente a gente ouve, a gente não percebe que o pregador está fazendo uso disso. O Diácono Jorge, se alguém está atento aqui às aulas dele, vez ou outra ele faz uso dessas palavras-chave, não sei se consciente ou inconscientemente. Por exemplo, vou falar sobre escatologia, quero falar sobre arrebatamento, e aí ele desenvolve o assunto arrebatamento. Ele falou sobre 3 vertentes. Qual é a palavra-chave dele? Vertentes. 3 vertentes. Primeira vertente. Ele vai repetir isso. Segunda vertente. Terceira vertente. 3 razões por que fazer acepções de pessoa é errado. Primeira razão. Segunda razão. Terceira razão. Então, eu faço uso de uma palavra-chave e ela vai me acompanhar durante todo o sermão. Nessa noite, nós veremos 4 características de como agradar a Deus. Primeira característica. Segunda característica. Terceira característica. Quarta característica. Palavra-chave, característica. Entendeu? Então, sempre na sentença de transição, eu faço uso de uma palavra-chave que vai estar me acompanhando ali e vai dar esse senso de unidade para quem está me ouvindo. Beleza? Então, essas palavras, elas são facilmente identificáveis. Quando os irmãos ouviram uma pregação agora, um pregador que tenha o hábito de construir um esboço, de construir o sermão e passar algo, os irmãos vão perceber isso. Ele faz isso consciente. Lembra que eu falei que o esboço de sermão, semana passada a gente falou sobre isso, o esboço de sermão, ele existe. Ele existe. Tem gente que fala assim, eu não gosto de fazer esboço. Você faz, consciente ou inconscientemente. Porque você está comunicando. Para você comunicar, você constrói uma lógica de comunicação. Introdução, conteúdo e conclusão. Quando a pessoa não faz isso, a comunicação dela é uma comunicação perdida. Quando chega lá no meio da mensagem, você não sabe aonde... Já tiveram essa sensação? Eu tenho algumas vezes. Você não sabe onde ela está e você não sabe para onde ela vai. Se perdeu a pessoa. E tu fica ali tentando achar o caminho de volta para o texto que ela está expondo ou o assunto que ela está tratando. Ela se perdeu. E você se perdeu junto, ela perdeu os ouvintes. E aí você desliga, mas com facilidade. Quando não é construída a mensagem, tem isso. O ouvinte se desliga. Vou pensar
no que eu tenho que fazer em casa, a gente já se desliga com muita facilidade. Quando a palavra não é bem construída nesse sentido, de ter uma construção lógica que vai me levando, que vai me conduzindo, que vai me explicando essas coisas, eu também me perco na hora que eu estou ouvindo. Aí, por isso que é bom ter. Então, os irmãos vão começar agora a ouvir uma pregação. Quem faz uso disso, os irmãos vão conseguir perceber. Então, tem aqui essas palavras-chave aqui. Razão, característica, motivo, implicação, verdade. 4 verdades a respeito do amor de Deus. Primeira verdade. Segunda verdade. Terceira verdade. Quarta verdade. Tá? São palavras-chave que a gente usa na nossa sentença de transição. Tudo bem? Por exemplo, prova. Quero oferecer aos irmãos 3 provas do porquê a Bíblia é infalível. Primeira prova. Segunda prova. Terceira prova. A palavra aí, chave é prova. Você escolheu uma palavra e você vai oferecer essa palavra aos irmãos. Essa palavra, lógico, que para ter sentido, essa palavra-chave que a gente escolhe, irmãos, para ter sentido, ela precisa fazer parte dos nossos pontos de argumentação da ideia. Lembra dos pontos principais que reforçam a ideia central da mensagem? Primeiro ponto, segundo ponto. Por exemplo, estou quase caminhando para isso aqui, no nosso exercício aqui. Fazer acepção de pessoas. Por que eu não devo agir como alguém que faz acepção de pessoas? Porque é agir, a palavra que vai ser agir. É agir com perverso pensamento. É agir em desacordo com o ser de Deus. É agir como alguém que quebra o mandamento de Deus. É agir como alguém que traz juízo para si. São 4 pontos aí. Traz juízo sobre si. Ou agir como... Ou é agir sem misericórdia. Então, a palavra é agir. Essa palavra agir, ela precisa estar lá na minha declaração, na minha sentença de transição, para me jogar para os pontos. Tudo bem? Então, tem aqui essa variedade de palavras. Não precisa ser só essas. Aqui alguns exemplos que tem no livro que a gente está usando, na apostila que a gente está usando aqui como base para o nosso curso. Então, razão, característica, motivo, implicação, verdade, prova e etc. Dependendo do propósito do sermão, então, faz-se uso de uma palavra-chave dessas citadas como exemplo e formula-se uma sentença de transição. A sentença de transição, ela sempre, olha só, isso aqui é importante a respeito da sentença de transição também, ela sempre responde uma pergunta de transição. Então, ela é consequente, não é isso? Ela vem em sequência de uma pergunta de transição. Essa pergunta de transição, ela serve de isca. Ela serve para forçar o nosso ouvinte a pensar naquilo que a gente vai falar. Tá bom? Vou dar um exemplo para vocês aqui já. Que a gente chama também de sentença interrogativa. Por exemplo, a sentença interrogativa, ela poderá assumir o seguinte modelo. A gente falou de implicação aqui como palavra-chave, né? Quais as implicações dessa verdade para a minha vida? Então, fiz uma introdução, falei que aquele texto que a gente vai trabalhar tem algumas implicações práticas para a nossa vida. E aí eu faço uma pergunta. Quais são, então, irmãos, as implicações desse texto para o nosso viver prático? A primeira implicação é que, ou poderia falar, são quatro as implicações desse texto. São quatro as implicações práticas desse texto para a nossa vida. E aí eu vou para o ponto. A primeira implicação é que pontinho. A segunda implicação é que... Tudo bem? Eu faço uma pergunta, respondo essa pergunta com os pontos que serão pontos de desenvolvimento do sermão e depois eu entro nos pontos de desenvolvimento do sermão. Estão entendendo? Vocês estão conseguindo visualizar isso? Estão conseguindo visualizar? Certo. Então, a sentença interrogativa, ela assume esse modelo aqui. Quais as implicações dessa verdade para a minha vida? Eu estou fazendo aqui uma pergunta que vai despertar no meu ouvinte reflexão. A sentença de transição, que poderia responder aqui essa pergunta, seria algo parecido com:
De acordo com Tiago 2, de 1 a 13, temos 4 implicações do porquê não devemos fazer acepção de pessoas. São 4 pontos de desenvolvimento que eu achei que poderia ser mais, poderia ter mais desdobramentos, poderia ter nesse texto. Quando eu expus lá para os irmãos lá na Chatuba, eu achei 4 pontos aqui de desenvolvimento. Então, tem 4 implicações. Aí eu falo da primeira implicação, falo da segunda implicação, terceira implicação, e vou para a quarta. Vamos para um exemplo aqui. Não vou usar o quadro, tá, irmãos? Vou só expor o exemplo aqui. Por exemplo, se a gente fosse trazer um ensino sobre a Bíblia, esse exemplo aqui ele está na apostila do pastor Almir Marcolino Alves, que é um professor de homilética também. Aí ele dá esse exemplo aqui na apostila dele. Por exemplo, a gente tem a ideia, que é a ideia central daquilo que nós vamos ensinar. A ideia central que ele deu aqui, falando sobre a Bíblia, ele diz assim: a Bíblia é um livro incomparável. Essa é a ideia central, é o que ele vai ensinar para a igreja. A Bíblia, ele vai dar um estudo para a igreja sobre a Bíblia. E ele quer ensinar para a igreja que a Bíblia é um livro incomparável. Tá bom? Essa é a ideia dele. A Bíblia, então visualizem isso. A Bíblia é um livro incomparável. Sentença de interrogação, que é a pergunta que a sentença de transição vai querer responder. É a pergunta que vai despertar no ouvinte a curiosidade, a reflexão. Tudo bem? Tudo bem? Ideia, a Bíblia é um livro incomparável, ele vai para a pergunta. Por quê a Bíblia é um livro incomparável? Tudo bem? A Bíblia é um livro incomparável, a ideia. Tá, tudo bem. Mas por que isso? Que diferença isso faz, né? Ele vai explicar. Que diferença isso faz? A Bíblia é um livro incomparável. Tá bom. Por quê? Por que a Bíblia é um livro incomparável? É a pergunta ou a sentença interrogativa dele. Aí ele vai para a sentença de transição. Neste sermão, ou neste estudo, ou nesta palestra, nós apresentaremos, e ele deu bastante, né? Eu anotei só 3. 6 razões, ó. Qual é a palavra-chave dele, irmão? Razões. A palavra-chave dele é razões na sentença de transição. Por que a Bíblia é um livro incomparável? Ele vai responder com a sentença de transição. Nesta oportunidade, nós apresentaremos para os irmãos, para os ouvintes aqui dessa mensagem, dessa palestra, 6 razões. 6 razões do porquê a Bíblia é um livro incomparável. Aí ele entra na primeira razão. A Bíblia é um livro incomparável pelo tanto de tempo que ela levou para ser escrita. E ele vai explicar isso, ele vai contextualizar isso, e em alguma medida ele vai aplicar isso, que é o assunto da nossa próxima aula, que é o conteúdo. Tem o esboço, e agora a gente vai preencher esse esboço, tá bom? A gente preenche esse esboço explicando, contextualizando e aplicando o ponto. Jorginho deu aqui, né? 4.1 dele, não é isso? 4.1. O que é? Ele vai dizer o que é. Isso aqui é a carne do seu esboço, do seu esqueleto. Tá bom? É isso que a gente vai ver semana que vem. Mas então ele diz assim, a Bíblia é um livro incomparável pelo tanto de tempo que levou para ser escrito. Ele vai expor isso para os ouvintes dele. Que a Bíblia levou mais de... Me ajuda aí, João. 2.000 anos? 1.500, né? De 1.500 a 1.900 anos, né? Ou não? Não estudo. 1.500, né? 1.500 anos. Levou 1.500 anos para ser escrita na sua totalidade. Olha quanto tempo. Ela é incomparável por isso. Mesmo levando, estou explicando, mesmo levando todo esse tempo, nós conseguimos encontrar ou achar na Bíblia unidade. Como é que pode? Uma pessoa que viveu há 900 anos antes de Cristo escrever um livro que está em harmonia com alguém que viveu 40 anos, o apóstolo Paulo, depois de Cristo. Olha o tanto de tempo que nós temos aí, e a gente consegue encontrar unidade nesse registro. Entende? Ele começa a explicar esse primeiro ponto. Então ele dá a primeira razão. A primeira razão é essa, a Bíblia é incomparável pelo tanto de tempo que levou para ser escrito. Ele está no primeiro ponto, que é a primeira razão dele. Ele vai para a segunda razão.
O que ele faz entre a primeira e a segunda razão? Mais uma sentença de transição. Aí ele diz assim, ó. Além desta, que ele acabou de apresentar, além desta, há outra razão para considerarmos a Bíblia um livro incomparável. A palavra razão está ali, não está? Razão é a palavra-chave. Aí ele vai e apresenta a segunda razão. Segunda razão, a Bíblia é um livro incomparável pelas condições extraordinárias em que ela foi escrita. Ele explica isso, contextualiza isso e aplica isso, essa verdade. Tudo bem? Aí ele vai para o terceiro ponto da mensagem dele. Entre o segundo ponto e o terceiro ponto da mensagem dele, lembra que eu falei que a sentença de transição serve também como ponto ou elemento de revisão? Olha o que vai dizer a sentença aqui entre o segundo e o terceiro ponto. Já vimos duas razões. Ele está reforçando isso na nossa mente. O pregador está reforçando isso na nossa mente, quando ele faz uso dessa ferramenta para ensinar a palavra de Deus. Ele apresentou a primeira razão, ele apresentou a segunda razão. Antes dele ir para a terceira razão, ele vai dizer para você, já vimos duas razões, irmãos, do porquê a Bíblia é um livro incomparável. E essas razões foram o tempo que ela levou para ser escrita e as condições extraordinárias em que ela foi escrita. Veremos agora a terceira razão. Veremos agora a terceira razão. E aí ele entra, ele informa. A terceira razão, porque a Bíblia é um livro incomparável, é que a Bíblia é incomparável na mensagem que ela apresenta. Se a gente tivesse um quarto ponto aqui, você vai reformular a ideia, aí fazer o uso de palavras sinônimas, né, para você não ficar repetitivo, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, já vimos duas razões da ele usa a palavra incomparabilidade da Bíblia, que foram o tempo que levou para ser escrita e as condições extraordinárias em que foi escrita. Ele poderia iniciar assim: é interessante pensarmos que a Bíblia levou, o tempo que a Bíblia levou para ser escrita. É interessante pensarmos que a Bíblia foi escrita de uma forma extraordinária. Eu estou reforçando os pontos. Estão percebendo isso? É interessante pensarmos que a mensagem da Bíblia, ela é incomparável. Mas existe uma quarta razão, irmãos, por que a Bíblia é um livro incomparável. A quarta razão é sentença de transição, me lançou para o quarto ponto. E você, o ouvinte, né, que está ouvindo esse pregador, ele teve a possibilidade, a oportunidade de revisar o conteúdo que está sendo pregado. Então, isso aqui é mais uma das ferramentas que um pregador, ou que a homilética, né, a matéria de homilética oferece para a gente colocar, para a gente considerar na hora que a gente estiver construindo a nossa pregação, fazendo o esboço do nosso sermão. Amém? Então, nós podemos concluir aqui que a sentença de transição, ela ajuda o pregador, conforme proposto, a manter essa unidade do sermão e ela ajuda também a dar fluidez. Os pontos não ficam desconexos, há um elemento que conecta os pontos, esse elemento é essa sentença de transição, se utilizando das palavras, de uma palavra específica, de uma palavra-chave. Então, ela ajuda a manter a unidade do sermão e dar fluidez ao mesmo. E também ajuda o ouvinte, aqueles que estão ouvindo a pregação da palavra, a continuar com esse senso de desenvolvimento lógico da palavra que está sendo pregada. Ajuda o ouvinte a se manter desperto a respeito daquilo que está sendo falado. Tudo isso é a contribuição que essa ferramenta, que essa instrumentalidade da sentença de transição oferece para a gente. Sim. Continua falando, né? Continua viva, a sua mensagem continua viva. Poderia ser. Essa poderia ser uma outra razão, uma quinta razão. Uma quinta razão, porque não esquece da palavra razão, que a palavra razão reforça isso. Isso aí, ótimo, é isso. Ele usou 6 pontos aqui, eu peguei só 3 dele, que dá para a gente entender o modelo, né? Só para a gente trazer o modelo aqui. Mas é isso, tinha mais 3 dele aqui, entendeu? Mas o nosso ponto aqui
é a gente focar não muito nos pontos que a gente viu semana passada, os pontos do esboço, né? Mas na sentença de transição, que vai ser essa ferramenta que vai te ajudar a você migrar de um ponto para outro, a você migrar nas partes do sermão, passar da introdução, onde eu ofereço a ideia central da mensagem, para o primeiro ponto, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para a conclusão. Entende? Então, essa sentença de transição, ela ajuda a gente a dar esses saltos. Ela revisa o que foi dito e me joga para frente. Revisa o que foi dito e me joga para frente. Tudo bem? Então, de conteúdo, é isso que a gente queria oferecer para os irmãos, para a gente completar o que a gente falou semana passada sobre o esboço, porque isso aqui faz parte, vai estar dentro do esboço também. Então, quando você estiver montando o seu esboço, você vai colocar entre os pontos, você coloca lá um espacinho, sentença de transição. Tá? Sentença de transição. É o que vai me ajudar a revisar o ponto e a me lançar para o outro ponto. Beleza? Você vai formular isso. Isso não faz parte necessariamente do seu esboço. Você vai formular isso. Alguns fazem muito uso da reformulação da ideia. Eles falam e reformulam. Outros fazem uso mais de perguntas a gente pode chamar de perguntas pontes, né? Ele fala: qual a terceira razão? Qual a terceira razão da incomparabilidade da Bíblia? Está fazendo uma pergunta e ele vai responder com um ponto. A gente vê isso nos sermões. Tá bom, irmãos? Para hoje é isso. Sentença de transição, a nossa aula 10 aí da nossa matéria de homilética. Semana que vem, a gente termina a nossa matéria teórica a respeito da construção do sermão em si. A gente já falou, acredito que tudo que a gente tinha para falar a respeito da observação do texto, do que é pregação, como construir um esboço de sermão, o que é o esboço de sermão, as partes que constituem o sermão, tudo isso a gente já falou. Na aula que vem a gente vai falar sobre como preencher o esboço do sermão, e depois a gente vai entrar na parte do pregador, que a gente ainda não falou. Tudo bem? A gente está falando sobre a pregação, sobre esboço, e aí as nossas próximas 3 aulas, a aula próxima é a aula 11, então tem mais 3 aulas com vocês. Nas próximas 3 aulas, a gente vai falar sobre o pregador, e aí aspectos bem práticos. Impostação de voz, vestimenta, espiritualidade, tudo isso, ok? A gente vai falar sobre a pessoa do pregador, quais os valores, quais as virtudes que a pessoa do pregador deve guardar para que ele comunique a palavra de Deus à igreja de Deus, né? Não é qualquer pessoa que vai pregar. A gente, pelo menos, guarda esse senso de cuidado a respeito da pregação. E tem que ser assim, não é isso? Tem que ser assim. Então, a gente vai focar. A aula que vem a gente termina oferecendo o corpo do esboço do sermão. E depois, as próximas 3 aulas, a gente vai focar no pregador. A nossa última aula, eu não fiz prova, né, irmãos? Vocês estão percebendo isso, não fiz prova. Não fiz prova, né? Só que tem um trabalho para a última aula. Pregação. Pregação mesmo, de verdade. Legal? Os irmãos, então, tem 4 domingos para os irmãos pensarem num texto, preparar um texto, fazer um esboço de sermão, para chegar no último domingo aqui, a gente fazer um sorteio aqui, do número 1 ao 20. Tem que vir, irmãos, tem que vir, hein? Tem que vir. E aí, quem for sorteado vai pregar aqui para a gente. A gente vai ver os irmãos fazendo... irmãos, bênção. Tudo bem? Isso, essa é a ideia. No final da minha aula, no final, eu tive a oportunidade, nessas andanças de seminário, fazer 2 vezes a matéria de homilética, né? Todas elas teve isso. A última agora teve. Foi o irmãozinho que tremia. Não, lá era a turma toda. Qual era o exercício? E a gente vai fazer esse exercício enquanto o irmão estiver pregando. Qual é o exercício? É a gente tentar identificar na pregação do irmão esses elementos.
a introdução do irmão, a ideia, foi bem declarada a ideia do irmão, a gente vai lá, pô. E aí depois a gente abre para a gente perguntar, e aí, ô Clécia, a irmã, é Rosângela, né? A irmã Rosângela pregou. Qual foi a introdução da irmã Rosângela, Clécia? E a Clécia vai falar, diaconisa Clécia. A ideia central da mensagem dela, Joyce. A Joyce vai falar. A gente vai tentar identificar na pregação da pessoa aqui esses elementos, tá bom? A pessoa prega e aí 15 minutos, tá, irmãos? 15 minutos. É rápido, é uma coisa rápida. Prepara uma palavra. Não escolha um texto muito difícil, tá bom? Um texto... eu poderia indicar aqui um texto de Salmo, um Salmo ou um texto de epístola. Por causa da como é que é? Não é nem por causa da familiaridade do texto, não, mas é por causa da... tem uma palavra técnica que está me fugindo aqui, a gente já falou já sobre ela. É por causa do texto em si. Lembra que a gente falou que o texto, a ideia do parágrafo, a ideia do parágrafo. Então, se eu escolher um texto narrativo, eu posso cortar ele. Um exemplo, se eu oferecer para vocês, irmãos, vem em qualquer lugar da Bíblia. Aí vão dizer que vocês veem lá no texto de 1 Samuel, capítulo 8. É uma narrativa. E às vezes a narrativa ela é grande. A ideia contida na narrativa vai estar em 2, 3 capítulos. Então, de repente, você vai com essa ideia de pegar um parágrafo ali, mas você não esgotou o assunto. O assunto está numa parte maior. Então, use uma epístola, uma cartinha do Novo Testamento, que está bem dividida em parágrafos. Cada parágrafo tem uma ideia. Um salmo pequeno, que já é do nosso senso comum, né? A gente gosta de salmo, né? Então, use salmo. Tá bom? Então, última aula, alguém vai ser sorteado aqui para trazer uma palavra para a gente, tá bom? Então, já comece a se preparar, pense no texto a partir de hoje, para você ir construindo isso. Amém?